participação e aproveite para também ficar junto com a gente. Hoje o programa está muito legal. Vamos falar sobre comportamento. Faz tempo que a gente não traz algo verdade. assim aqui, A gente verdade? gosta, né, A amiga? gente adora. Sobre personalidades, né? E aquela pessoa que a gente tem dificuldade de lidar, sabe? Pessoas que não são assim tão flexíveis, têm personalidade forte, personalidade difícil. Gente, como lidar, né? Pessoas difíceis, você convive com alguém que faz você respirar fundo, Muitas que faz vezes. você pensar no palavrão, às vezes até falar, entendeu? A gente quer ajudar você a ter mais tranquilidade no dia a dia e até também se reconhecer como uma pessoa difícil, que às vezes a gente fica olhando para os outros e não olha para o próprio umbigo, né? Então a gente quer conversar com você, ter a sua participação, porque temos ingressos para você do cinema, sorteio pelo nosso WhatsApp e notícia também. O Falando Nisso está no ar. Anvisa aprova novo remédio para diabetes. O medicamento que pode trazer mais qualidade de vida e comodidade para o seu Francisco e milhares de outros pacientes ainda não tem data para ser lançado no Brasil. A Icodéca já recebeu aprovação em outros países como Alemanha, China, Canadá e Japão. No estúdio vamos falar sobre como conviver com pessoas difíceis. Tem também os destaques da web e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Sexta-feira, dia 4 de abril, o Falando Nisso começou. E a nossa mensagem tem até a ver com o assunto de hoje também, né? Porque às vezes uma pessoa difícil é aquela pessoa que não é humilde, né? E a pessoa humilde sempre vai ter portas abertas, seja onde for. É isso mesmo, né? Então, enquanto a pessoa orgulhosa constrói muros, né? Acaba impossibilitando, então, essa questão da evolução, ela constrói muros e também poucas oportunidades, né, É amigo? verdade, porque acaba se cercando, né, de coisas boas que poderiam vir e pelo jeito dela acaba afastando todo mundo. Isso é chato, né? Isso é ruim. Então fica aí o nosso conselho para você, né? O nosso puxão de orelha dessa sexta-feira. Agora, tem uma coisa boa que a gente sempre gosta de falar aqui, são os nossos sorteios. Vou mostrar para vocês aqui no @Falando Nisso Band. Aliás, o nosso perfil do Instagram você pode seguir, porque todos os profissionais que passam aqui pelo programa, eles estão por aqui também. A gente posta, é tão legal. Então você pode entrar aqui no @Falando Nisso Band e vou mostrar para vocês os nossos bonecos que estão à venda. Tô brincando, imagina, amiga? Estão à venda, imagina? Será que alguém ia comprar o nosso bonequinho? Nossa, eu achei que assim, você tá super elegante, chiquérrima. Você gostou, amigo? Eu achei, você tá chiquérrima. A olha inteligência aqui, ó. artificial, gente, que reproduziu Águida Queiroz e Lucas Sanseverino. Eu- E eu agora estou o meu usando tô- óculos de sol. Eu tô bem no verão da praia. Nossa, então, amigo, todo malhado. A Amei. inteligência artificial não fez isso comigo. Não, claro que. Olha aqui o corpão que ela te deixou. Não, aqui, eu ó. achei que eu fiquei meio achatada. Mas acho que é o formato desse bonequinho que eles fazem, porque. Se bem que eu fiquei um pouco maior, não sei também. Você ficou musculoso. Gente, eu só achei que eu tô bem envelhecido. Preciso fazer um botox nesse boneco aqui, ó. Que tá Eles- com umas ruguinhas. A minha sorte é que me colocaram de óculos de Olha, sol, que chique. então não dá pra observar os É, meus aí olhos. vem com a maquiagem, Vem, ó, com o meu celular, uma make E também o microfone da Band. microfone. O meu veio com o que mesmo? Ah, perdão, eu vim lá na foto errada. Veio com um aparelho de musculação. Que ele tá todo fitness, gente. Ai, mas nem é tanto assim. A câmera, né? Porque eu fiz Isso. rádio TV, adorei. Viu, produção? Gustavo, arrasou. Essa bolsa você também tem uma meio Tenho! parecida. Eu já te vi assim, Olha viu? aqui, Com amiga, bolsa. copiou certinho. Meu Deus, muito legal. Ai, Jesus. Vamos lá, então. Falando dos prêmios, são dois, tá? Oraljet, que a Ortovip tá dando pra você aí de casa. Você pode concorrer seguindo tudo certinho. E também a Polipet, um kit pra você e seu bichinho de estimação. E aí, para você concorrer a esses dois prêmios, primeiro precisa entrar no nosso Instagram, que tá aí na tela para você, @Falando Nisso Band. O sorteio vai ser feito, gente, no dia 2 de maio, tá bom? E é o seguinte,
Para você que for sorteado para o prêmio da Polipet, é só vir aqui à TV em São José dos Campos para retirar o seu prêmio. Agora, aquela escova elétrica da Ortovip, você precisa retirá-la direto na clínica, que fica na Avenida Rio Branco, em São José, tá bom? Tem bastante tempo para participar. Boa sorte para você, então. Eba! Perguntinha da enquete, que tem a ver com o assunto de hoje. Essa pergunta é excelente, até para a gente entender a sua relação, né? Respondendo sim ou não no 12 99716 7989. Você já entrou em conflito com alguém de personalidade difícil? Eu tô achando que vai dar 100% sim. Mas vamos ver, né? De repente temos algum Dalai Lama assistindo a gente, algum seguidor de Jesus Cristo que consegue levar tudo certinho, que né? consegue respirar fundo e não explodir em algum momento, Oh, meu né? Deus. Quero Vamos conhecer, ver. se você for assim. Tô achando também que vai dar 100%. Eu responderia hashtag sim. Eu também sou do time do hashtag sim. A gente convive, né, gente, todos os dias com pessoas de personalidades diferentes. Então, pensa aí na sua rotina, né? Você convive com pessoas tímidas, com os que são simpáticos, aquelas pessoas que acham que tem um rei na barriga, sabe? Nariz empinado. E também a gente tem que conviver. Muitas vezes não dá pra gente deixar de conviver com pessoas de personalidade forte, difíceis realmente de conviver, de lidar, né? Que às vezes não é escolha, né, gente? E a gente não está pensando só em trabalho, não, até na família, tá? Muitas vezes essa pessoa é o chefe. Ou pode ser a mãe, o tio, a tia, o filho, a sogra. Como a gente pode ter um relacionamento saudável sem conflitos? Hoje a nossa convidada, ela é expert nesse assunto. Pode ajudar você a respirar fundo, como a gente está comentando aqui. A psicóloga Renata Bueno, nossa referência em saúde mental aqui no programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, e realmente é um tema que quem nunca, né? Quem nunca teve um momento de ser difícil e também conviveu com alguém difícil? Isso faz muito parte da relação humana, né? Não tem como, né? São as Não tem experiências de como. vida que a gente acumula. E aí, acho que ao longo do tempo, se você que está vendo aí tem que conviver de fato nessas situações com pessoas difíceis, a gente acaba meio que criando uma casca e aí sabendo direcionar, né? Isso aqui eu conto, isso aqui eu não conto. Mas, Renata, por que, né, a convivência com pessoas difíceis gera tanto desgaste emocional, né? De quem está ali na conversa num primeiro momento e depois começa aquele desgaste mesmo. É um peso. Por que acontece Acaba isso? sendo um peso. Porque falta habilidade para lidar com esse tipo de pessoa. Então, a maioria das pessoas não tem essa habilidade de que estratégia eu uso para lidar com aquela pessoa difícil, que estratégia eu uso para compreender aquela pessoa difícil. Porque até aquela pessoa que tem personalidade forte, que é meio intransigente, ela também está em sofrimento. Então, essa pessoa difícil também muitas vezes não foi ouvida. Então, é a habilidade de saber ouvir e de usar da empatia com esta pessoa. Porque se eu não tenho essa habilidade, eu vou para o embate. Daí começa o conflito. Mas agora a gente fica pensando, né? O que é difícil para mim, será que é difícil para o outro? Como saber se uma pessoa realmente é difícil? Ou a nossa percepção daquela pessoa, de alguma maneira, está influenciando por gostos ou por motivos também que são mais nossos do que, de repente, numa convivência geral? Sim, essa semana foi muita coincidência, diz que não existe coincidência, né? Mas um cliente começou a sessão perguntando: Renata, o que você acha da frase você prefere ter razão ou ser feliz? Daí eu voltei para ele: o que você acha dessa frase? Em que contexto você está colocando? Porque muitas vezes é isso, às vezes a gente quer ter razão, mas não quer ser feliz. Então, quanto a gente aprende a ceder para o outro? Então, como que eu faço esse embate? Será que toda vez eu preciso contrapor uma posição, ou mesmo que a verdade seja minha, eu preciso contrapor? E o outro que está ouvindo, ou a pessoa difícil que está ouvindo, será que vale a pena colocar ela na parede? Às vezes é importante silenciar, esperar baixar a poeira e falar sobre você, e não sobre o que o outro está errado. Esse que é o grande vilão dos conflitos, é quando eu imponho a minha verdade para o outro. E se essa pessoa é difícil e tem uma personalidade forte, ela vai cada vez mais querer bater para ela ter razão e não ser feliz. Interessante, né, Renata? E aí acho que a gente vai tendo essa percepção com autoconhecimento também.
Com Não é autoconhecimento, com o que vocês abriram o programa hoje, com a humildade, né, e poder ser humilde e dizer, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu ver o que está acontecendo com essa pessoa difícil. Por que ela está sendo tão intransigente? Porque atrás de uma intransigência e de uma agressão tem uma necessidade que não foi atendida. Então, como você lançar esse olhar? E para o meu autoconhecimento, como eu lançar um olhar para mim? Por que eu estou tão difícil de conseguir ouvir o outro? Que necessidade minha eu não estou conseguindo atender ou que eu não estou sabendo pedir para o outro? Então, você percebe que é um jogo de eu me perceber, eu enquanto pessoa difícil, e do outro também dar um crédito de poder entender o que está atrás daquele comportamento. Porque eu acho que dias difíceis ou dias que a gente se comporta de maneira ruim acontecem para todos, né? Ou momentos, né? Sim. O problema é quando a pessoa faz disso um padrão de vivência. Aí para quem está perto é difícil e a pessoa acaba não percebendo. Então, muitas vezes a gente vai tentar ter essa comunicação com uma pessoa que a gente entende que é difícil e a gente acaba pesando na hora de falar. A gente fala da maneira errada, ou porque está entalado, aí solta alguma coisa, não fala da maneira certa. Eu sei que você, Renata, sempre fala muito de uma comunicação não violenta, CNV, que é algo que você comenta muito no seu Instagram, né? Sim, sim. Como que essa comunicação não violenta, primeiro, como que ela funciona e ela pode ajudar nesses casos? Ela ajuda muito. Na realidade, a comunicação não violenta ela foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que é para facilitar a comunicação em conflito, aquela comunicação violenta que eu tenho com o outro. E como ela funciona? Ela funciona em 4 passos. Quando você está num cenário onde o conflito se instala, ou aquela intransigência, já está aquela pessoa difícil ali, você precisa aprender a observar a situação sem julgar. Eu observo o que está acontecendo sem julgar, porque se eu já vou para uma observação já julgando, eu já criei um muro, que é o que foi falado hoje no início do programa. Cria-se muro. Se eu observo somente sem julgamento, conecto com o que eu sinto naquela situação, o que essa cena está provocando dentro de mim, que necessidade não está atendendo em mim. Então, eu vejo, observo, eu conecto com o meu sentimento, conecto com a minha necessidade não atendida ou observo que será que a necessidade não atendida da pessoa difícil está sendo demandada e aprendo a pedir. Então, quando eu peço com o coração e falo sobre o que acontece dentro de mim, eu já não estou julgando o outro. Quando eu falo, julgo o outro, eu vou criar este muro. Então, essa técnica da comunicação não violenta, ela vem justamente para criar relacionamentos de conexão com o coração, onde se tem empatia. Olha, gente, você pode participar com a gente, viu, do programa, mandando a sua perguntinha. E também a gente gosta aqui de sempre deixar dicas, orientações de pessoas que conhecem sobre o assunto. Como hoje a gente está falando sobre algo importante que todo mundo um dia vai conviver, né? Com uma pessoa de personalidade forte, difícil, ainda mais quando é da família, quando a gente não tem escapatória. Então é muito legal a gente trazer profissionais que podem te ajudar. E a gente deixa aqui, então, o Instagram da Renata Bueno para você segui-la. Olha, Renata Bueno, tudo junto, psicóloga, tá bom? A Renata, a gente tem mais de 30 anos atuando como psicóloga, tem trabalhos incríveis também, que ela já fez com famílias, com casais e também atuando nessa área, para poder te ajudar no que for preciso, tá bom? Então fica aqui essa dica para você, tem um canal ali, olha, no azulzinho, que você pode entrar em contato direto com a Renata, com o consultório, para que você possa marcar uma consulta, né? Uma orientação também. Lembrar para você em casa que mandando pra gente perguntinha com hashtag falando nisso, do jeito que tá aqui, tudo juntinho, você vai participar do sorteio para um par de convites para o Cinemark. A gente faz o sorteio no final do programa e você pode, então, nesse final de semana, curtir um cinema na faixa pelo nosso programa. Faz sua perguntinha ou comentário com hashtag falando nisso. Trazer para vocês a informação que a Anvisa aprovou um novo medicamento que deve melhorar bastante a qualidade de vida de quem tem diabetes tipo 1 e 2. A injeção diária de insulina pode ser substituída por apenas uma dose semanal. Foram mais de 25 anos arrumando as malas e viajando a trabalho. Além das roupas, seu Francisco nunca pôde se esquecer dos medicamentos para controlar a glicose. Hoje, ele precisa de 3 aplicações diárias de insulina, além de 2 comprimidos, 3 vezes ao dia. Há mais de 32 anos, mas tem que fazer todas as aplicações nas horas certas e todos os dias. Não pode esquecer, senão a glicose dá um pico muito alto. Agora, um novo tratamento promete mudar essa rotina.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a insulina basal Icodec para o tratamento de adultos com diabetes tipo 1 e 2. É a primeira insulina semanal do mundo. O medicamento que pode trazer mais qualidade de vida e comodidade para o seu Francisco e milhares de outros pacientes ainda não tem data para ser lançado no Brasil. A Icodeca já recebeu aprovação em outros países como Alemanha, China, Canadá e Japão. Para as pessoas que têm diabetes tipo 2, que é a maioria da população, elas vão poder substituir praticamente toda a insulina por uma aplicação semanal. Então, ao invés de aplicar 365 dias no ano, elas vão aplicar 52 vezes no ano, facilitando muito o tratamento. Para começar a ser vendido por aqui, o preço ainda precisa ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Pacientes que já usaram essa nova insulina mantiveram os níveis adequados de glicemia, com apenas uma aplicação por semana. Uma novidade que vai melhorar a qualidade de vida dos diabéticos, reduzindo o impacto do tratamento no dia a dia. E isso vai ser um grande avanço para nós diabéticos. Nós tomamos 3 agulhadas por dia. Tem gente que toma até 5 agulhadas por dia, que eu sei. E essa insulina aplicando uma vez por semana é um avanço muito grande, é um conforto bem melhor para nós. O que puder melhorar, na verdade, né, e facilitar o dia a dia, com certeza é muito bem-vindo. Algo que a gente precisa celebrar. A gente vai para o próximo bloco. Na volta, vamos trazer as fofocas, o que está rolando na internet para a gente saber aqui, previsão do tempo e mais sobre pessoas difíceis. Como que você pode lidar com esse tipo de personalidade? A gente volta já já. Vacinação dos pets. Você sabe quais cuidados você deve ter e onde você deve vacinar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. Nativa. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. 1h20, mostrando o nosso litoral norte. A gente vê ao fundo aí Ilhabela, com tempo bem fechado, né, gente? Nublado nesse momento, 26 graus de temperatura, probabilidade de chuva alta aí, 55% para as próximas horas, inclusive de chuva forte, tá bom, gente? Hoje as temperaturas chegam até 27 graus. Aí para amanhã a gente já tem uma mudança brusca na temperatura, que você vai conferir também ao longo da nossa programação, mas chega aí na casa dos 22 graus, bastante diferença. É, para quem vai para o litoral norte, vai descer, leve aí uma blusinha de frio, uma capa de chuva ou guarda-chuva, que não vai ser ruim não vai fazer peso na sua mala, vai ser útil para você nesse fim de semana. Agora a gente volta para cá.
Vamos falar sobre caderneta de vacinação? Sabe a carteirinha de vacinação do seu pet? Você já deu uma olhada? Já viu como tá? É importante, viu? Dr. Marcos Massal, da Polipet, vai mostrar o porquê. Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é sobre vacinação no pet. A vacina é uma coisa que deve ser feita de uma forma muito certinha, porque é importante proteger o animalzinho. No caso dos cães, ele toma a vacina uma vez por mês, várias doses, depois passa a ser anual, né? Ele toma vacina contra sinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose, que são doenças muito perigosas, né? Então é importante vacinar. O gato ele já toma vacina contra algumas viroses importantes, né? Como leucemia, a AIDS felina. Então tem algumas doenças bastante perigosas no caso do gato. Então não pode descuidar com a vacinação. O gato, ele tem muitas vezes aquele hábito de sair de casa, então ele tem contato com outros gatos. Então não pode descuidar da vacinação. A vacina, ela precisa ser feita com o veterinário, né? A vacina ela precisa de alguns cuidados, né? Primeiro, de conservação, né? Ela não pode ficar fora da geladeira, por exemplo, né? Então a vacina deve ser feita sempre com o veterinário, num ambiente de preferência hospitalar, porque a vacina não pode ser feita, por exemplo, com um cachorro com algum problema de saúde. Então o veterinário, antes de vacinar, ele vai avaliar a situação do pet, né? Tanto do cão quanto do gato, e vacinar no momento adequado e da forma correta. Então sempre vacinar com um veterinário. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Muito legal, Dr. Marcos Massal. Sempre excelente a sua fala e o cuidado com os bichinhos, que com eles é difícil a gente ter problema de personalidade, né? Porque eles fazem tão bem para o nosso coração. Mas aqui no programa a gente está tratando sobre a personalidade forte de uma pessoa que você convive no dia a dia, que muitas vezes faz você respirar, olhar para cima, bufar, sabe? Contar até 10, né? Contar até 10, conta até 1000. E aí, você convive com alguém assim, que mexe com você? Você sabe lidar? Tem uma perguntinha na enquete que a gente traz até para incentivar a sua participação no programa. Manda pra gente #sim, #não. Você já entrou em conflito com alguém de personalidade difícil? 997-167989. Pelo nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua participação. Então, pode ser um depoimento, uma pergunta para a nossa entrevistada, que é a nossa querida psicóloga Renata Bueno. E hoje a gente está falando sobre isso, né? Personalidade forte. Como a gente pode viver em paz com pessoas assim. Agora a gente aproveita, Renata, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que nós gravamos sobre o tema. Estamos aqui no Açaí Colinas, vou conversar com a Solange sobre pessoas difíceis. Você convive com alguém difícil? Convivo. Não precisa falar quem, mas Não, como que você convivo. lida com essa pessoa? Olha, eu acho que a experiência me deu... Deixa pra lá. Sabe, eu vou relevando, releva, esquece. Você chega a confrontar ou não? Não confronto, porque não adianta. Confronto, não, você não consegue. Eu aprendi a, sabe, A deixar pra lá, relevar. Vamos entender com a esquecer Renata? pouco. É interessante aprender a lidar assim. Essa maneira que a Solange faz, né? De deixar pra lá. Isso é bacana? A gente pode desenvolver isso? Então, essa pode ser uma estratégia a curto prazo. Sempre deixar para lá vai virando uma relação muito desgastante. E você pode ir adoecendo. Eu não aguento mais estar dentro de casa porque tem que aguentar essa pessoa difícil. Então, uma estratégia muito importante que ajuda é você dizer, eu respeito a tua opinião, mas eu penso diferente. É quando nós falamos sobre nós, a gente não dá abertura para o embate. Eu respeito o seu modo de pensar, mas eu não concordo. Eu preciso me posicionar, que eu não concordo como você está se colocando. Mas te respeito, eu penso de outra forma. Agora, ficar sem falar com uma pessoa que você convive, quem quer viver uma vida assim? Que coisa chata. Sempre deixar para lá todas as vezes, daí não dá, né?
Acho que uma hora a pessoa vai estourar, gente. Não é possível de engolir tanto sapo, né? Sim. Nossa, aí acho que vai ser pior ainda esse embate. Sim, fica aquela pessoa submissa, adoecendo, não tem o brilho de viver, né? De poder se colocar, porque senão vai criar confusão. Não vai criar confusão. Você fala, não estou te criticando. Eu estou falando como eu penso. É isso. E é diferente do que você pensa. Olha, não vou brigar com você, não é o meu propósito brigar, mas eu também estou dizendo que eu não concordo com você, mas te respeito. Pontue. Isso é um grande passo que você faz para a sua saúde mental. Ô, Renata, quais são, ou qual, né, o erro mais comum que as pessoas cometem em situações assim, né, na hora de um conflito, na hora de encarar uma situação com uma pessoa que ela não é flexível? Sim. Qual o maior erro que a pessoa comete? O maior erro que a pessoa comete é no momento do conflito, da crise, você querer medir forças. Ah, tá. Porque a pessoa de personalidade forte, a pessoa difícil, se você vai medir forças, ela não mede o estilo de resposta que ela vai te dar. Daí ela vai para a agressão verbal, ela vai para desconfirmar. Às vezes ela até sabe que poderia ceder, mas ela não vai ceder. Por quê? Justamente porque você está tendo um embate. Então, essa é a pior coisa que você faz, quando você quer impor e trazer a reflexão para aquele que não está preparado para ter. A gente tem consciência de que esse é um problema, um desafio diário que de repente você enfrenta. Então é legal a gente ter pílulas de informação no nosso dia a dia, não é? A Renata proporciona isso para quem segue ela no Instagram. Então fica aqui a nossa dica para você. Ou para conversar diretamente com a Renata, que ela responde todo mundo que manda mensagem, com muito carinho e respeito. Renata Bueno, psicóloga, tá bom? Você pode seguir, tem vários posts aqui para você. Também então mandar mensagem para ela. E vale a pena também para ela te dar esse ajuda, suporte diário. Porque nos stories dela, ela sempre posta informação. Renata Bueno, psicóloga. E por aqui também pelo nosso WhatsApp, você pode aproveitar e participar com a gente do programa, colocando o seu depoimento ou deixando também, mandando a sua pergunta para Renata Bueno, tá? Coloque também, ó, hashtag falando nisso, que no final do programa a gente vai sortear um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos, para você curtir um momento bacana com quem você ama, com quem você não tem conflito. Ou leva a pessoa que você tem conflito, quem sabe, resolve, não é o início de uma conversa. Ou pelo menos durante o filme a pessoa não vai abrir a boca, né, gente? Já são 2 horas de paz pra você. Escolhe um filme bem longo, tá Nossa, bom? tinha um que tava com 3 horas, que concorreu ao Oscar, esqueci o nome. Nossa, longo. Já saiu de cartaz? Acho que já. Mas era bom também. Ó, hashtag falando nisso, tá bom? Pode colocar sua pergunta, que a gente vai fazer o sorteio no final do programa. E aí, a gente chama a previsão do tempo? Agora já. Então vamos lá. Ninguém conversou com a gente, então vamos dar um tempinho aqui na nossa conversa e ver como fica a previsão para o fim de semana. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Esse fim de semana será de chuvas intensas aqui no Vale do Paraíba. A previsão é de altos volumes. A partir de hoje teremos também queda nas temperaturas. As chuvas vão se concentrar principalmente no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, com volumes ultrapassando até mesmo os 60, 65 milímetros. Previsão de temporais no período da tarde. Esse acúmulo de chuva vai ficar ainda maior no fim de semana, portanto as condições para deslizamento de terra fica cada vez mais forte. Atenção principalmente às mensagens e alertas da Defesa Civil e também outros pequenos transtornos podem ser gerados, como alagamentos e até mesmo queda de árvores, já que os ventos também se intensificam. As temperaturas máximas da tarde de hoje vão ser de 30 graus em Cachoeira Paulista, apenas 23 em Natividade da Serra e 24 em Ilhabela. Vamos ter uma tarde de chuvas intensas em várias cidades aqui do Vale, como em Cruzeiro, 25 graus, 24 em Queluz e 27 graus em Taubaté. No litoral norte, o mar vai começar a ficar mais agitado. Teremos ondas de até 1,5 metro de altura em São Sebastião, rajadas de vento de 35 km por hora. E no sábado, essas condições ficam ainda mais extremas, principalmente em Ubatuba. As ondas podem atingir até 2,5 metros de altura e as rajadas de vento podem atingir até 45 km por hora. A semana que vem eu volto com mais previsão do tempo.
Aline estava conversando com a gente ouviu com esse lado aqui, ó. Aí com esse aqui a gente fez outra fofoquinha, que tem a ver com a Ale Garcia, que vai trazer pra gente aqui agora. Boa tarde, gente. Tudo bem com bem, vocês? Boa tarde. Boa tarde pra vocês aí de casa também. A gente começa falando de polêmicas nas redes sociais. A influenciadora Mariana Goldfarb, que é uma influenciadora conhecida, né, no Brasil afora, ela usou as redes sociais para falar de um relacionamento abusivo que ela teve. E ela cita muito essa questão de superar e tal. Só que a questão não é nem essa dela falar do relacionamento abusivo. Ela foi criticada por continuar falando do relacionamento abusivo. E as pessoas falam, você tem que parar de falar desse assunto, porque quanto mais você fala, mais parece que você não superou. Quanto mais você fala, parece que você não seguiu a página. E aí ela quis rebater justamente o contrário, falando, não, não falar, para mim, seria não ter superado. Mas falar significa que eu superei, que estou seguindo em frente. E eu posso ser exemplo para outras mulheres. Então, ela usou as redes sociais justamente para falar isso, ela respondendo, né, internautas que falam sobre essa questão da superação. Bateu muito de frente, porque ela defende muito essa causa, né, de mulheres lutarem contra relacionamentos abusivos, ela que passou por experiência própria, e defende muito de que a gente precisa falar, que a gente precisa colocar para fora, externalizar. Então, a Mariana usou as redes sociais justamente para poder responder aos internautas, não, gente, eu continuar falando não significa que eu não superei. Pelo contrário, significa que eu estou tentando usar o meu exemplo para poder ajudar outras pessoas. Tem que fazer, né? Ser uma mulher tão engajada. Muitas mulheres seguem também e passam por isso e muitas vezes não entendem que estão passando por isso. Né? Acho que esse é o grande papel dela, né? E de alguma forma alertar aí essas mulheres que com a influência que ela tem, né? Porque ela tem um grau de influência, ela tá usando pro bem. E eu acho que quem fala essa questão de, não superou... Gente, também se ela não tivesse superado, vamos supor, o problema é dela, ela tá fazendo isso, a terapia dela também, né? Sim, tá fazendo um bem para muitas mulheres, eu tenho certeza. Se estivesse fazendo alguma coisa que estivesse prejudicando as pessoas, mas não, ela tá se ajudando e ajudando os outros. Isso aí. E quem já viveu um relacionamento abusivo, seja no trabalho ou um pessoal também, sabe que demora pra gente tirar essa craquinha que fica no nosso coração. Não é de um ano pro outro não, viu? Não. Tem marcas que são assim, ó, tem cicatriz que fica sempre ali, ó. Então deixa ela falar o que ela quiser, é só não assistir. É só não assistir. Simples assim. Passou ali na rede social. Ela tem tanto conteúdo que você não precisa ficar preso no conteúdo. Deixa ela falar o que quiser, a rede é dela. Cada um falar o que não quiser. Assiste. Liberdade de expressão, né? Nós somos um país livre, não é mesmo? E a gente mudou de assunto para falar de Camila Pitanga. A nossa querida aí, né? A antagonista no Beleza Fatal, maravilhosa. E ela deu um depoimento a uma revista muito conhecida aqui no Brasil para falar sobre beleza. Ela que é um dos grandes nomes de Beleza Fatal que justamente se passa nesse cenário da estética, Camila Pitanga fala que ela dá a opinião dela sobre procedimentos estéticos e de que ela está muito bem com o corpo dela e de que ela acha bonito envelhecer. Que bom. E ela tá linda, realmente é uma mulher que se você for pegar as fotos antigas, ela continua com o mesmo rosto. Você acha que não tem procedimento ali, não tem um preenchimentozinho aqui, lá? Com certeza deve ter, né? Mas é tão sutil que ela fica maravilhosa. E lindo isso, né, gente? Não mudou nada, é a mesma Camila Pitanga de sempre, Ela chegou a assumir que fez alguma coisa ou não chegou a falar Não chegou a falar nisso, mas disse que se pode mudar de opinião a qualquer momento. A hora que quiser, eu acho bonito envelhecer, mas se eu quiser também fazer procedimentos estéticos que barrem esse envelhecimento, farei. Até porque meu corpo, minhas regras, né, minha gente? Então, continua belíssima. Mas legal mesmo, né? É que às vezes é o que você falou também, viu, Águida? Porque muitas vezes a pessoa faz o procedimento e a gente nem percebe, porque foi feito com um profissional que cuida disso, né? Pra ninguém perceber, né? Mas, uma dosagem muito pequena. Quem assiste a novela sabe que ela tá maravilhosa mesmo. Linda. E é uma que também não é adepta à questão do silicone. Que a gente falou da Camila Queiroz, né? Que também parceira dela na mesma novela, né? Ela tá super natural, eu acho que né? E a Giovanna Antonella também, viu? Ela também não tem silicone. É só. O trio. Comentário que o trio, elas estavam numa foto que dava pra ver bem, né? Que elas têm o busto menor. E aí comentando o poder da mulher que tem o busto menor também, que não tá no busto. Tá no que ela é, na atitude dela. O trio natural. Muito o trio legal. natural. Beleza fatal, né? Olha que beleza. Rimou, amiga. Mas é isso, gente. Obrigada pela semana. Segunda-feira eu volto com mais. Segunda você volta, fiadíssima. Com certeza, do final de semana. Olha, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho tem as notícias da Band Vale FM e mais sobre comportamento, como lidar com pessoas difíceis.
o maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. De volta com tempo chuvoso, mas muita gente aproveitando ainda São Sebastião, Praia do Camburi. Neste momento, 27 graus com garoa, tanto que a gente vê que está todo mundo debaixo do guarda-sol, que hoje está servindo de guarda-chuva, né, para todo mundo. E um vento, porque amanhã a máxima é de 22 graus, com muita chuva acumulada também do litoral. Um beijo para você dessa cidade que a gente ama e está curtindo o programa. Que bom ter sua companhia, viu? Acelera com um preço baixo no açaí, gente. Esses preços que eu vou passar hoje servem para todos os açaís do estado de São Paulo. Olha que bacana. Então você em Caraguá, no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping, você aqui em São José dos Campos, também com Açaí Colinas, ou outro açaí em Taubaté. Na sua cidade tem açaí? Tem essas ofertas que eu vou mostrar para você. Então, aproveite até domingo, começando com o suco sabor laranja e maçã. Olha só, gente, Natural One, R$ 15,98, 2 litros, levando 3 unidades. O refrigerante tradicional ou zero do Guaraná, 1,5 litro, R$ 4,69 cada, 6 unidades, R$ 4,49. Olha o preço do arroz saboroso, tipo 1 branco, R$ 18,50, pacote de 5 quilos. Para você também tem preço excelente no azeite. Fazia tempo que eu não vi o azeite menos de R$ 30. Levando 3 unidades, R$ 29,90. E é azeite de oliva mesmo, que eu uso em casa essa marca. Ela é maravilhosa, vale muito a pena. A acidez dela é excelente, porque eu já conferi atrás. Então pode comprar que eu super indico, tá bom? Esse é chocolatado em pó Nescau Nestlé. A lata de 350 gramas, levando 3 unidades, R$ 7,29. Pressão também para fazer também, não só chocolatado, né, gente, mas um brigadeiro, delicioso. Mussarela, mussarela litoral, R$ 29,98 o quilo. Faz tempo que eu não vejo esse preço também em mussarela, viu? Olha o pão de queijo tradicional, esse pacote tem 2 quilos. Esse aqui é muito gostoso, chefe, viu? R$ 16,90. Para você pôr na air fry, rapidinho fica pronto, né? A vassoura, tá com a vassoura velha, precisa trocar? Aproveita, gente. Vassoura com cabo já, tá bom? R$ 6,89. Tá um preço excelente também para o aparelho Pressobarba Gillette, o tipo que você escolher e preferir, tá bom? Tem vários. R$ 17,90, vem 4. 4 paga 3 por R$ 17,90. Preços incríveis para você, então, aproveitar até domingo agora em todas as lojas do estado de São Paulo do açaí. Aproveite para economizar. Isso são algumas das ofertas. Tem muita oferta mesmo. Águida. Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, hoje falando sobre comportamento, como você pode lidar no seu dia a dia com pessoas de personalidade forte, pessoas inflexíveis. Tem a perguntinha da enquete para a gente mostrar e logo também o resultado. Você já entrou em conflito com alguém, né, de personalidade difícil? Hashtag sim, hashtag não. Vamos dar uma olhada? Será que é 100%, gente? Nossa! Tô chocada com esses 17%, amiga. Quero conhecer todo mundo.
Os 17% também quero. Vamos saber os segredos. Quero trabalhar nesse lugar que a pessoa trabalha e quero conviver com a família dessa pessoa. Pra gente não entrar em conflitos, Nossa, né, gente? parabéns, que bom, né? Mas 82% dizendo que sim, né? Isso aí. Olha, você que tiver perguntinha nesse bloco, depois o povo fala, a gente já começa a fazer as suas perguntinhas e comentários. Coloca a hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Vamos rapidinho para o Açaí que tem perguntinha para Renata. Pessoas difíceis. Será que encontramos aqui no Açaí? Eu sei que tem uma pessoa muito simpática aqui, o Rasquinha, que bom conversar com você, meu amigo. Você lida com pessoas difíceis? Eu não vou te dizer que são difíceis, mas que a gente tem que ter jogo de cintura para estar lidando, né? E como que você tem esse jogo de cintura? O que você faz? Puxa, eu rezo. A fé, Renata, pode ajudar a gente a lidar com pessoas difíceis? Pode sim, né? Se você se inspirar nos ensinamentos de Jesus Cristo, você vai ter mais empatia e compaixão do outro. E isso vai ajudar a acolher. Toda vez que você tem empatia e compaixão do outro, que é um ensinamento de Jesus, você começa a conectar com o coração. Então, rezar, orar, meu Deus, me inspire, me dê discernimento para lidar com isso daí. Muitas vezes você já se aquieta. E você se aquietando, você diminui também a agitação do outro. Agora a gente vai começar a mostrar os depoimentos e também perguntas, tá bom? Que você está participando ao vivo, pode mandar a sua também pelo WhatsApp. A gente vê depoimento, Renata, da Elisângela. Eu achei interessante o que ela falou. Ela disse que já entrou em conflito, então, com uma pessoa assim, não foi fácil, pois ela se achava dona da razão, né, a pessoa. Aí ela conseguiu manter a distância, que já dura bastante tempo, foi o jeito que ela deu. E ainda bem que ela pôde manter essa distância, né? Tem gente que não tem como, que convive na mesma casa. Então, aí é difícil. É só por Deus, amiga, usando a fé que a gente comentou aqui, né? A Sol Moura mandou pra gente aqui, ó. Boa tarde. Realmente não é fácil de lidar com pessoas difíceis. Tem que ter muita paciência. Já já a Renata vai comentar com a gente como aumentar essa paciência, que parece que a gente pede tanto para Deus, né? Sim, mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa para fazer ela aumentar também, né? Vamos ver agora, quem mandou pra gente o depoimento foi a Leila Ferreira. Ela disse que também, né, que também teve problemas e conflitos. Adorei a resposta. Sou cabeleireira e eu prefiro ser feliz e deixar os meus clientes felizes. Daquilo que a gente está falando, né? Ter razão ou ter paz e felicidade. Tá certo. Que bonitinha você. Obrigado pelo depoimento. Olha, a De Silvânia mandou pra gente também um depoimento. Obrigado pela participação, amiga. Ela diz que convive diariamente com muitas pessoas difíceis, trabalha em recepção, então já dá para ter uma noção de como que é verdade, né, amiga? Mas ela ama o trabalho, a solução é ser respeitoso, ela comenta que a solução é ser respeitosa, educada e procura ouvir. E ela tenta ajudar nas suas condições. Boa sorte para você estar participando também. Ouvir é algo importante também, né? Até a pessoa difícil. Sim, é difícil ouvir, né? Na metade do discurso a gente já quer, para, por favor. Como desenvolver essa paciência que a gente está falando aqui? Então, essa paciência ela tem que ser desenvolvida com a sua intenção de fato, que a sua intenção é ir para uma ação. Então, como eu vou me desprender da minha verdade, da minha correção, para realmente acolher a miséria do outro. Então, isso é uma evolução de cada um, que é essa conexão. Conexão, como eu acabei de dizer, que a gente falou da fé de Jesus, de poder falar, puxa, como eu posso abrandar meu coração? Quando você vê uma pessoa gritando, reclamando, aquela reclamona, aquela questão muito pesada, respira, a gente falou isso no início do programa, né? Respira e fala, meu Deus, essa pessoa está em sofrimento. Eu só não vou deixar que invada meu espaço, mas às vezes ela só precisa falar. Deixa falar. E quando ela se acalmar, você se posiciona. Eu respeito, mas eu penso diferente. Dá para pensar de outra forma. Calma, respira de novo e vai mantendo esse distanciamento. Esse é o exercício da paciência. Olha só quantas dicas legais a Renata Bueno está dando hoje aqui ao vivo no programa, mas também tem outras no Instagram da Renata. E ela trata de diversos assuntos. Na tela, por favor, Renata Bueno, psicóloga, está aqui para você. E um dos assuntos que eu achei bem interessante, fala sobre a questão também da paternidade, o quanto é importante, e assuntos relacionados à mulher, mulheres de sucesso, mulheres empreendedoras. Então, para você, minha amiga, pode segui-la, tá bom? E entrar em contato com a Renata, ver as postagens que ela faz, é bem enriquecedor para você e para sua vida também. Agora, gente, vamos dar uma paradinha no nosso assunto para a gente ir direto conversar com a Carol Serra. Ela fala da Band Vale FM e vai conversar com a gente sobre os destaques da Band Vale FM. Oi, Carol, boa sexta-feira.
Oi, Águida, tudo bem com você? Tudo bem com o Lucas? Quero dar boa tarde para a doutora Renata que está aí e também para você que acompanha o programa. Bom, hoje eu venho falar sobre um investimento de 3 bilhões de reais que o governo do estado de São Paulo está investindo aqui em rodovias no Vale do Paraíba. O valor faz parte de um novo programa de concessões rodoviárias que inclui restauração, pavimentação e ampliação das vias. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, 246 milhões de reais devem ser investidos na rodovia. São 44 quilômetros de estrada que cortam a cidade de Taubaté, Pindamonhangaba e também Campos do Jordão. O pacote prevê ainda melhorias na SP50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato. Os investimentos também estão previstos em Jacareí, em Santa Branca, Areias, São José do Barreiro e Arapeí. Todos os detalhes sobre esses recursos para as rodovias aqui da nossa região, você confere em bandvale.com. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, minha querida, pelas informações. A gente quer andar bem, com segurança nas rodovias aqui da região. Então, vindo esse dinheiro, com certeza vai ajudar bastante. E aí vai ser menos notícia de acidentes, que a gente, infelizmente, acaba retratando, ainda mais aí na Rádio Bandivale FM, que deixa todo mundo informado sobre o trânsito na nossa região e nas rodovias também, durante todo o dia. Um bom trabalho para você. Eu sei que você tem muita coisa aí na rádio. Quem quiser ouvir, então, a Carol Serra, sintoniza depois 102,9 na Bandivale FM, que essa querida te faz companhia também. Boa tarde, bom trabalho, Carol. A gente vai para o intervalo e na volta teremos mais participações. Hoje falando sobre personalidades, pessoas que têm personalidade difícil. Você pode mandar o seu depoimento para a gente. Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Bandivale está presente com as rádios Bandivale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Bandivale e o portal bandivale.com. TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Bandivale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Bandivale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Falando nisso, ao vivo novamente, mostrando para você São José dos Campos, a gente vê ao fundo um céu bastante nublado. Nesse momento está fazendo sol na cidade e a temperatura é de 28 graus, é a máxima para hoje. Um dia muito gostoso, né? Para amanhã, como a gente já viu, o tempo vai virar e aqui para a cidade, olha, já aproveite que tem sol, já lave aí o seu, tudo que você precisa de frio, porque vai piorar assim o tempo, né? Vai ficar com temperaturas mais amenas, a máxima não deve passar dos 20, 21 graus em São José dos Campos. E final de semana chegou, a gente sabe que as pessoas também gostam de ficar ligadinhos na internet e precisa ter Wi-Fi, né? A dica de hoje é a seguinte: você tem problema com Wi-Fi aí na sua casa? Então eu vou te mostrar como a GWG, a melhor internet da região, pode resolver o seu problema.
Hoje no Minha Internet eu vou te mostrar como a GWG resolve aquele caos básico de todo mundo em casa, sabe? Brigando pela internet. Primeiro, aqui você tem download e upload 100%, que dá para trabalhar, dá para estudar, até maratonar aquela série sem ouvir reclamação. Segundo, tem aquele Wi-Fi Premium que pega do portão da sua casa até a churrasqueira sem estresse. Terceiro, o gato derrubou o roteador no domingo à noite? Pois é, pode ficar tranquilo, porque a gente te atende 7 dias da semana. Tá esperando o quê? Garanta a GWG, a internet que a sua casa merece. Seguinte, quando o assunto é internet, a qualidade faz toda a diferença, não é verdade? E é por isso que a GWG é a escolha certa. Na GWG, você tem Wi-Fi Premium incluso, suporte todos os dias e conexão 100% fibra óptica, com download e upload simétricos. E o melhor, gente, sem fidelidade. Na GWG, você fica porque você quer, você não é obrigado a ficar por um período, entende? Afinal, é a internet mais bem avaliada da nossa região. Ó, liberdade, qualidade e suporte de verdade. Tá esperando o quê? Entre em contato com a GWG pelo WhatsApp, que tá aqui, olha, para você. 3663-3727. 3663-3727. Venha para a GWG e desfrute da melhor conexão da sua vida. Lucas. Vamos continuar aqui no programa com a Renata Bueno respondendo perguntinhas sobre como lidar com pessoas difíceis. Obrigado pela participação de vocês. Lembrando que quem manda pergunta neste bloco ainda vai concorrer um par de convites para o Cinemark. Pode mandar sua participação, que nem o Cláudio comentou aqui. Ele fez uma declaração que a gente até ri, mas é algo polêmico, né? Quando uma pessoa é difícil, está relacionado à personalidade ou é a falta de ter levado umas chineladas quando criança? O Cláudio aqui de São José dos Campos, Renata. Cláudio, não é falta de chinelada, né? Então, com uma criança, quando você está educando, você tem que ser firme, porém gentil. Você tem que ter diálogo, você tem que ser muito firme para colocar limites. Agressão física, pensa, um adulto bater numa criança é muita covardia, né? Chinelada é muita covardia. Mas se você sabe olhar no olho, baixar na mesma altura da criança e falar sério, colocando os valores corretos, isso sim é educar. Força física nunca é um caminho bom. Vamos então a mais depoimentos. Eu gostei do questionamento da Érica Santos. Ela disse assim, a pessoa difícil, ela acha que sempre tem razão. Por quê? Então, se você for psicologicamente olhar por trás da pessoa difícil, ela só está querendo ser aprovada e às vezes de forma errada. Então ela quer ter razão para ser vista, para ser admirada, para ser validada. E não quer dizer que você tenha que concordar com ela, não é isso. Mas entenda que ela está buscando aprovação. Sabe, eu sempre tenho razão, porque se eu não tiver razão, eu não sou amada. Se eu não ser ouvida, é porque eu não sirvo para nada. Não é que você tenha que concordar com ela, você tem que dizer eu respeito, mas tem esse outro modo de pensar. Que tal também pensar nesse outro modo? Porque você não vai perder seu valor se você também ampliar seu olhar. Então tem que ir com cuidado, é com muito amor, não tem jeito. Malta mandou pra gente uma perguntinha também, a gente traz aqui que é bem interessante com a participação que chegou pelo nosso WhatsApp. Gostaria de saber como ajudar e tratar uma pessoa difícil quando essa pessoa não aceita que é difícil. Ou não aceita ajuda. Então, essa pessoa que não aceita que é difícil, qual é o caminho, a brecha para você ajudar essa pessoa? É você saber como ela está sentindo. Em outros aspectos, sabe? Às vezes em outro tema. Ou quando ela vem com uma queixa, você fazer uma pergunta, devolver a pergunta para ela. Que outro caminho será que poderia ter para você ter a resposta que você quer? Mas a pessoa não me entende porque eu tento fazer pelo bem dela. Essa é a questão da pessoa difícil, ela quer impor a verdade dela. Tá, e você já pensou de um outro caminho, de uma outra forma? É ajudar através do diálogo, trazer reflexão, nunca imposição. Não é assim, por isso que você está sempre sozinha, por isso que você não tem amizade, por isso que você é prepotente. Ao fazer isso, você não vai estar ajudando nunca. Você só ajuda o outro com amor. Não é submissão, mas é amor e compaixão com a miséria do outro.
Fantástico, né? Daqui a pouquinho a gente mostra mais uma vez o Instagram da Renata Bueno. Tem a participação da Eliane e ela está concorrendo ao par de convites que a gente vai sortear nesse bloco, tá bom, Eliane? Segura aí. Ela colocou hashtag falando nisso. E aí a pergunta é a seguinte: há uma relação entre uma pessoa difícil com uma pessoa depressiva? As duas podem estar numa mesma situação, né? Excelente pergunta, porque é uma pergunta que dá para trazer uma informação muito importante. A pessoa que sofre de depressão e quando ela tem crise, ela fica mais alterada a nível de humor e ela vai combater mais. Então, olha a tristeza para a pessoa que está com a depressão. Ela está alterada, daí ela fica brava, ela se impõe e daí vem outra, pá! Daí ela retrai mais ainda. Então, a depressão, um dos sintomas da depressão é a irritabilidade e a intolerância. Então, como eu disse, a CNV fala, atrás de uma agressão ou de um comportamento inadequado, tem sempre uma necessidade não atendida. Se você conseguir olhar para o ser humano e ver isso, você vai conseguir abraçar mais. Então, a depressão, sim, tem comportamentos, tem sintomas da depressão que é muitas vezes interpretado como intolerante, irritável, afrontosa e, na realidade, ela só está gritando a dor dela. Perfeito. Vamos destacar aqui o Instagram da Renata, @RenataBuenoPsicóloga. Está na tela para vocês seguirem, porque ela pode ajudar você que está ouvindo todo esse assunto aqui, toda essa conversa nossa e está se identificando com essa necessidade. Nossa, eu realmente preciso de um conselho. Lembrando que a Renata, ela é doutora em psicologia. Então, ela também pode ajudar você pelo Instagram, trazendo conselhos e respondendo as suas mensagens. Pode mandar mensagem para ela, que ela é muito querida. Eu converso muito com ela por lá, com coisas que ela posta. Então, olha, @RenataBuenoPsicóloga para você seguir. Agora vamos para o sorteio? Nossa, já, gente. Estava olhando aqui o Insta da Renata. Vamos lá, então. Você que colocou a hashtag falando nisso. Quem vai curtir um cineminha? Ah, Desivana, que teve a pergunta aqui também, que a gente conseguiu. Olha, lembrando que todo mundo concorre, né? Colocando o hashtag falando nisso, tendo a pergunta respondida aqui ou não, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, mas também, Renata, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Agradeço. Como sempre, ajudando e trazendo, acho que luz mesmo pra gente, em situações que a gente tá meio perdido. Eu agradeço e realmente eu falo que é uma questão que abrange toda a humanidade, né? Que um momento você vai ser a pessoa difícil, outro momento você vai precisar lidar com a pessoa difícil. E tendo estratégia, tudo fica mais fácil. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a você que assistiu o nosso programa hoje, pela audiência também. Na segunda-feira a gente está de volta ao vivo, 13h, né, amigo? A gente vai falar sobre medicina energética junto com a doutora Aline Lago. Ela vai explicar o que essa medicina pode te ajudar. Através da respiração, você consegue mudar a sua energia, curar a si mesmo e até as pessoas que estão próximas a você. Vale a pena você participar. Fiquem com Deus. Amanhã tem Manhã na Band, às 10 horas da manhã. Beijo! Bom fim de semana.